Senhor nosso Deus, vem nos visita, Senhor. Vem nos visita com amor, com carinho, com a tua paz. Visita os nossos familiares, Deus. Estende a tua boa mão sobre toda a nossa família, sobre a nossa casa. Estende a tua boa mão sobre as pessoas que amamos. Estende a tua boa mão curando, protegendo, salvando, retirando das mãos de Satanás, retirando das mãos dos homens, fazendo com que todos aqueles a quem amamos estejam nas tuas mãos, que sejam guardados pelo teu poder, que sejam cheios da tua graça, que sejam cheios da tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por ti e declaramos que o Senhor é Deus na nossa vida, que o Senhor é Deus na nossa família. Nós te pedimos, Pai, vem nos unge com a tua palavra. Enche esse lugar, Senhor, com a unção do Espírito Santo. Que a unção da tua palavra esteja sobre nós. Que todas as pessoas que ouvirem, que todas as pessoas que tocarem, que todas as pessoas que clamarem por tua palavra sejam cheias do teu amor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos visita esta noite, nos visita amanhã, nos visita de manhã, de noite, de tarde, em todos os momentos, Pai, porque desejamos a tua presença, Pai. Repreende todo valente que é contrário à ministração. Repreende todo demônio enviado por Satanás. Toda, Senhor, inquietação. Todo, Senhor, perca da atenção. Toda perca do foco. Repreende, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti o nosso culto. Consagramos a Ti a palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Agora abre tua Bíblia em Mateus 7, capítulo 21. 7:21. A palavra de Deus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está. Aleluia. Palavra de Deus. Hoje eu dei um título meio diferente, que eu quero ver se dá para nós postarmos ele hoje. A palavra de Deus diz assim, é assim o título: para quem eu vivo? Para Deus ou para a igreja? Viver para Deus é muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Tanto que a palavra diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitas pessoas que se dizem pastores, apóstolos, diáconos, homens e mulheres de Deus vão falar: Senhor, Senhor, eu estou aqui, Senhor. No dia da grande tribulação, o Senhor vai falar: eu não te conheço, porque você não me serviu. O teu coração não era para mim, o teu amor não era para mim, a tua direção não era para mim. Você até buscava, mas nunca me encontrou. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós estamos vivendo para quem? Viver para Deus é muito mais do que podemos pensar. A palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos maravilhosos para nós, que nem o homem pensou, nem jamais imaginou, jamais passou no coração do homem. Quer dizer, o homem jamais sentiu aquilo que Deus tem preparado para nós e aquilo que Deus deseja para nós. Mas algumas pessoas vão falar: Senhor, e as pessoas vão estar morrendo, querendo se matar, querendo ir para o céu, porque os céus estão se abrindo. E Senhor vai falar: eu não te conheço. Porque a quem você servia? A mim ou a tua igreja particular? A quem você servia? Vamos abrir lá em Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, 8. Salmo 40, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração. Está a tua lei. Quer dizer, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Viver para Deus pode até parecer que é ficar o dia inteiro dentro de uma igreja, o dia inteiro ouvindo louvor, o dia inteiro falando de Deus. Viver para Deus
é muito mais do que isso. É ficar pregando no altar. E muitas pessoas acham que é ficar pregando no altar e abrir células e abrir igrejas. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte de viver para Deus. Mas não é viver para Deus. Mas só isso não é viver para Deus. Olha o salmista aqui que ele estava falando. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, Deus. Eu não tenho grande alegria em fazer a minha vontade. Eu me alegro em fazer a minha vontade. Mas a minha grande alegria, ó salmista, é fazer a tua vontade, Deus. Mesmo ele sabendo que a vontade de Deus quase nunca é a mesma que a nossa. Porque nós desejamos coisas para que satisfazem os nossos sentimentos humanos. E Deus deseja coisas que satisfaz o Espírito Santo. E que enche o nosso espírito e enche a nossa alma. Então, estamos servindo a quem? A igreja que nós erguemos? As palavras que nós, ao nosso ego? Estamos vivendo para quem? Para Deus? Será que estamos vivendo para Deus? Será que não estamos buscando engrandecer o nosso ego, que eu faço palavras, as pessoas curtem, as pessoas comentam, e as pessoas pedem aconselhamento, e as pessoas me acham um homem de Deus? Será que eu estou vivendo para Deus ou estou vivendo para a minha igreja, que eu levantei dentro de mim? Para quem eu estou vivendo? É tempo de todos pensarem para quem você está vivendo. Você está vivendo para Deus ou para a igreja que você levantou dentro de você? Viver para Deus é fazer todas essas coisas e ainda buscar em casa, buscar no trabalho, na escola e em vários outros lugares. Buscar o amor de Deus acima de todas as coisas. Acima da vergonha, acima de não ser reconhecido, acima de ter sucesso, acima de ser uma pessoa que caminha da forma correta para os homens. Porque se você vai sempre à igreja, você está errado. Porque se você ora sempre, mas você ora demais, mas você ouve essas músicas demais, mas você tinha que ler outros livros, ao invés de ficar lendo só a Bíblia. Você tem que fazer, você tem que pegar e se divertir, você tem que aproveitar, você tem que viver. Tem que viver para Deus, ou eu vou viver para o mundo? Ou eu vou viver para mim? Ou eu vou assistir televisão? Ah, não, mas eu tenho que assistir um programa diferente. Ué, por quê? Isso é para Deus ou isso é para mim? Eu vou ouvir uma música diferente para Deus ou vou ouvir para mim? Eu vou viver para Deus? Será que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus mesmo? Será que eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus? Abre tua Bíblia em Atos dos Apóstolos 20, 27, por favor. Atos 20, versículo 27. Aleluia, Senhor. Viver para Ti, Pai. Estar debaixo do Teu amor. É Te amar acima de todas as coisas, Pai. É viver o Teu poder, Pai, acima de todas. Atos 20, 27. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Não é isso que está escrito aí? Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Atendei, no versículo 28 diz assim: atentei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Deus não deu uma igreja para pastores. Ele não deu uma igreja para bispos, no sentido da palavra. Ele não deu uma igreja para apóstolos. Ele deu uma igreja para filhos de Deus, porque Ele é o pastor.
O Senhor é o pastor, é o sumo sacerdote. Então, quando ele fala aqui, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus, é porque as pessoas queriam ouvir sempre aquilo que tinha de bom. Olha, Deus vai te abençoar e vai trazer a cura. Deus vai prosperar você no trabalho. Deus vai encher o azeite da tua botija, nunca vai faltar. A farinha, nunca vai faltar. Você vai viver uma cura sobrenatural. A tua família inteira vai ser salva. Mas nunca. As pessoas querem ouvir tudo, porque a palavra fala, você tem que andar em santidade, você tem que pedir perdão para Deus, você não pode se misturar com a roda dos escarnecedores, você não pode ficar ouvindo coisas que as pessoas falam, você não pode ficar vendo, se misturando com os pensamentos do mundo. Você não pode viver como as pessoas no mundo normal vivem. Você não pode se divertir como as pessoas do mundo se divertem. Nós somos separados. Por isso ele estava falando, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. A nossa vontade acrescenta dores. A nossa vontade nem sempre é boa, nem sempre é tão agradável. Às vezes é agradável para mim, mas não é agradável para o meu próximo. Às vezes é muito boa para mim, ou para o meu próximo, mas não é agradável para mim. E muito menos para Deus. Mas como é bom tomar um bom vinho. Toma 1, 2, 3 copos. Nossa, é bom demais. É bom para mim, para o meu corpo. Mas não é bom para o Espírito Santo, porque vai trazer a embriaguez. Vai aguçar o vício. Vai fazer você falar coisas que não deveriam. Agir como não deveria. Mas como é bom sair, ficar na noitada e não sei o que para balada. Ouvir música, dançar. Mas aí vai se misturar com a sensualidade, vai se misturar com as coisas deste mundo. Que não é bom para o espírito. Porque aquilo que é bom para o espírito não é bom para a carne. Porque a carne milita contra o espírito. E militar é estar lutando o tempo todo. Uma milícia é aquela que... não são os guerreiros oficiais, não são os soldados, são milicianos, são aqueles que estão em constante luta e não param de lutar. E esta luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Então nós temos que tomar cuidado com o que buscamos, com o que falamos e falar da vontade de Deus. E falar de toda a vontade de Deus. Deus fala de toda a vontade dele. Não peque, não fale palavrão, não se prostitua, não seja egoísta, não adultere, não cultive o ódio no teu coração. Todas essas coisas Deus fala. Toda a palavra dele. Viver para Deus não é se afastar do mundo. Não é fazer como nós ouvimos algumas pessoas falando, não, você tem que se afastar. Se afasta daquelas pessoas que você conhecia. Se afasta lá daquele que era bêbado, daquele que era prostituto, daquele que era traficante. Se afasta, fica longe. Tudo bem, você não precisa de andar junto também, né? Não precisa de andar colado, porque se ele for para ele, você vai junto. Mas você não pode e nem precisa de se afastar de vez. De levar uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de fé. A palavra diz para nós, não nos afastar. Viver para Deus não é se afastar do mundo, ter bom ânimo e vencer o mundo, é o que a palavra diz para nós. Tenha bom ânimo, vença o mundo, levando a palavra de salvação do Senhor. Então tenha bom ânimo. Vença o mundo, leva a palavra do Senhor. Fala, Deus vai abençoar a tua casa, os teus pais. Aquela situação lá que está acontecendo não vai mais acontecer, nós vamos orar. Você vai orar, Deus vai abençoar os teus pais. Deus vai abençoar a tua família, nós vamos estar orando. Você vai orar comigo e Deus vai te abençoar. Não tem idade, não tem tamanho, não tem sexo, não tem conhecimento para orar. É só falar, Deus vai te abençoar, vamos orar. E começar a orar. João, abre tua Bíblia em João 17, versículo 15.
João 17, versículo 15 ao 18. 17, versículo 15 ao 18. Não rogo que os tires do mundo. Olha o que ele está falando. Não rogo que os tires do mundo. Não peço, não clamo que o Senhor, Deus, tire esse povo do mundo. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Eu não quero que o Senhor tire eles das coisas que eles estão vivendo. Mas que os proteja do maligno. E quem é o maligno? Satanás. Mas eu quero que o Senhor os proteja do diabo, Senhor. Pai, Jesus falando. Mas quero que o Senhor proteja eles do diabo. Que os proteja do maligno, dos intentos de Satanás. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são desse mundo. Satanás não pode tocar neles. Nós não somos desse mundo. Satanás não pode tocar na nossa vida. Satanás não pode tocar em nada que nós temos. Nós não pertencemos a este mundo. Assim como Jesus também não era, assim como o apóstolo Paulo também não era, assim como todos os apóstolos não eram desse mundo. Como eu também não sou. Santifica-os na verdade. Olha o que ele pede. Santifica-os. Apaga os pecados. Guarda-os para o Senhor. O Senhor já os chamou, separa-os, mantém eles separados para o Senhor. Mesmo neste mundo, mantém uma marca para que todos saibam que eles estão separados para o Senhor. É como escolher feijão. Quando você está escolhendo lá o punhado de feijão, você vai separando aqueles que são bons, aqueles que são ruins, mas você não tira eles do mundo, da mesa. Você deixa ele ali, vai separando. No nosso caso, o Senhor coloca uma marca sobre nós, para que todos saibam que nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então santifica-os com a tua palavra, que é a verdade, para que ela nos capacite, nos ensine, nos proteja e nos ensine a buscar mais pessoas. Assim como me enviaste ao mundo. Olha só o que Jesus fala. Assim como me enviaste, Pai, ao mundo. Enviou Jesus para sofrer. Enviou Jesus para morrer, para ressuscitar, para ser glorificado. Para todos reconhecerem Ele como ungido de Deus, como Filho do Deus único. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo para que todos reconhecêssemos que nós somos filhos de Deus. Sofrendo com enfermidade, sou filho de Deus. Desempregado, sem dinheiro, sem um centavo, todo endividado, sou filho de Deus. Olha, aconteceu separado, com problemas na família, com problemas sentimentais, sou filho de Deus. Seja do jeito que for, eu tenho que reconhecer que eu sou filho de Deus. E não é porque eu sou filho de Deus que eu posso não passar alguns problemas. Eu posso passar por um monte de dificuldade. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E nós vamos vencer. João 4, abra em João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, quem são os adoradores? Nós somos os adoradores. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Importa que nós estejamos adorando a Deus em espírito, nas nossas orações, em silêncio, com as nossas orações, com o nosso louvor, com os nossos cânticos, mas em verdade, que era para todas as pessoas e Satanás saber que nós adoramos a Deus, que nós adoramos Jesus, que nós adoramos o Pai, e através do sacrifício de Jesus, nós fomos salvos, resgatados, e estamos no caminho do céu. Abrir igrejas é muito bom. É um sinal de que o reino está crescendo.
É um sinal de que o reino de Deus está se expandindo. É um sinal de que cada vez mais o Satanás e o inferno têm menos espaços no mundo. Mas, se nossa vida for apenas para abrir igrejas, não estaremos vivendo para Deus. Porque Deus não está buscando igrejas. Está buscando filhos que o amam, que o adoram em espírito e em verdade. Viver para Deus é orar. Viver para Deus é adorar. É pegar a Bíblia, ler a Bíblia. É falar para as pessoas, enfrentar as pessoas. Quando elas não concordam e falam mal e falam coisas erradas da Bíblia, é falar, não, você está errado. E se a pessoa fala, não concordo, bom, o problema é seu, mas a verdade é essa, você acredite ou não. A verdade é essa. A verdade é Deus. Amém. Abre tua Bíblia em Gálatas 2 agora. Oh, aleluia, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor continue falando. Falando no nosso interior, Pai. Que essa palavra possa atingir muitas e muitas pessoas. Em muitos e muitos lugares, Senhor. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, viver para Deus é entregar a vida no controle de Deus. É se entregar em todos os lugares. É se entregar nas mãos de Deus. Porque ele falou, fui crucificado com Cristo. Os meus sonhos, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas vontades foram crucificadas com Cristo, estão lá na cruz com Cristo. Amém. Os meus pecados foram crucificados com Cristo. Agora não sou mais eu que vivo, não é mais os meus sonhos, não é mais os meus desejos, eu não posso desejar mais. É Cristo que vive em mim, então é Cristo que deseja em mim. Amém. É Cristo que vai trabalhar todos os dias, porque Cristo vive em mim. É Cristo que vai estudar todos os dias, porque Cristo vive em mim. É Cristo que faz todas as minhas tarefas todos os dias, porque Cristo vive em mim. Eu nunca estou sozinho. Cristo está comigo em todos os momentos. Se eu estou falando da palavra, Cristo está em mim. Ele está comigo. Mas se eu me abrir para o pecado, Cristo sai, porque Cristo não tem parte com o pecado. Deus não se associa com o pecado. Deus não se associa com coisas ruins. Deus não tem aliança com coisas de morte, com espírito de morte. E o salário do pecado é a morte. Então nós temos que buscar ao Senhor no Senhor. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo agora, Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho ainda não é minha. É a vida que eu vivo pela fé. A fé daquele que me amou e se entregou para que eu pudesse viver. Para que eu pudesse viver em espírito e viver em verdade. Para que eu pudesse ser parte de Deus, ser filho de Deus. Para que eu pudesse me tornar nação eleita. Então, sabe, viver para Deus é muito além daquilo que nós vivemos. Vai muito além das coisas que nós temos visto por aí, que nós temos feito. Abra agora em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Oh, aleluia, Senhor. Viver para Ti, Senhor. Viver para Deus, viver para o Teu amor, Pai. Aleluia. 3, 16 e 17. Senhor, muito obrigado, Pai. A palavra do Senhor diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele está perguntando, vocês não sabem? Porque viver para Deus é ser a igreja. É ser o templo que o Espírito Santo tem buscado para habitar. Viver para Deus não é ir a um templo, é ser o templo. Viver para Deus não é ir à igreja,
é ser a igreja. Não é fazer a igreja dentro de casa, é ser a igreja dentro do teu espírito, dentro do teu interior. É aonde você estiver, você ser a igreja. Você não pode ser de uma forma em um lugar e de outra forma no outro. Você é a igreja de Cristo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Está escrito, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos santuário sagrado. Se alguém nos destruir, será destruído. Isso não quer dizer que se alguém vier aqui me matar agora, daqui a pouco a pessoa vai morrer, cair fulminada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa pessoa pode ser destruída no seu espírito, na sua alma e ir para o inferno. Porque Deus, nós não temos que ter medo daquele que destrói a nossa carne, que nos mata, vem te dá um tiro e você morre, acabou. Nós temos que ter medo daquele que pode lançar a nossa alma no lago de enxofre e fogo ardente e vivermos a primeira e a segunda morte e acabarmos a nossa existência. Desse nós temos que temer. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês e vocês não podem pecar como pecam? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E vocês têm que ter mais compaixão com as pessoas do que vocês estão tendo? Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? E vocês não podem ficar interpretando a minha palavra a todo momento de forma a ser conveniente para a tua vontade? Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês para te encher de amor e não de ódio, e nem de esperanças por coisas deste mundo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, é amado. O santuário de Deus, que são vocês, foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Viver para Deus é ficar longe do pecado, é se desviar da aparência do mal. Em 1 João 3,8, abre lá em 1 João 3,8, porque viver para Deus é ficar longe de todas as coisas erradas deste mundo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que vive pelo pecado é do diabo. Aquele que peca hoje e depois peca amanhã e peca de novo e vive com prazer no pecado todos os dias é do diabo, está escrito na Bíblia. Aquele que tem o pecado no coração é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Desde o início da sua existência ele deixou de ser um anjo de luz e foi lançado do abismo, porque ele pecou primeiro, foi o primeiro pecador do mundo. Não foi Adão e Eva, foi o diabo, foi Lúcifer, que pecou e trouxe o mal. E agora tem até seriado querendo falar que Lúcifer é bonzinho. Tem até seriado querendo falar que o diabo é bom, mas o diabo é mentiroso, é sem vergonha. Porque o diabo vem pecando desde o início, você também vai querer pecar desde o início da tua existência, todos os dias? Não vai parar mais de pecar? Não vai mais parar de pensar como você pensava? Não vai mais parar de falar das pessoas? Não vai mais parar de falar mal, de xingar, de desejar o mal para as pessoas? Não importa se as pessoas são ruins. As pessoas podem ser ruins, nós temos que ser bons. Às vezes a gente fala, mas que o presidente se lasque, mas o presidente que seja abençoado, que ele seja curado, que Deus toque no coração dele. E que Deus me perdoe por tudo que eu já pensei. Porque eu não posso desejar o mal para ninguém. Ninguém. Porque eu sou filho de Deus e eles são criaturas de Deus. E um dia pode ser que eles venham a ser filhos de Deus. E a palavra nos proíbe de falar de um filho de Deus.
Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, porque é Jesus Cristo que vai destruir as obras de Satanás. E se as pessoas estão falando, se as pessoas estão errando, se as pessoas estão agindo de forma errada, é problema delas com Deus, porque Deus enviou Jesus para destruir as obras do diabo. E o pecado, quem vai destruir é Jesus. E quando nós pedimos perdão, nós somos limpos. Mas se nós pecarmos de novo, ficamos sujos de novo. E aí temos que ir diante do altar e pedir perdão de novo. E falar, Senhor, me perdoa de novo. Eu errei, me perdoa. E buscar não errar de novo. Porque senão nós continuamos no erro todos os dias. E aí ficamos que nem Satanás. Nós não podemos viver no pecado. Viver para Deus é pedir perdão e entender que Deus perdoa um coração arrependido. Abre tua Bíblia em Lucas 15:7. Deus perdoa aqueles que se arrependem. Deus perdoa aqueles que pecaram e de repente caem em si e falam, puxa, Deus me perdoa, agora eu entendo que eu pequei. Me perdoa, Senhor. A palavra diz assim, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Não que Deus não se alegre por esses 99 justos, mas eles já estão justificados, eles já estão no céu. Nós não somos dos 99, os 99 já estão lá, nós somos desses que são os pecadores, aqueles a quem o Senhor se alegra todos os dias quando pede perdão. Poxa, Deus, mas pedir perdão, estou até com vergonha de... Aliás, Deus, eu cometi um pecado, estou até com vergonha de pedir perdão. Ué, é isso que Satanás quer, que as pessoas fiquem com vergonha, achando que Deus vai falar, meu, não quero falar com você não. Deus está de birra, ó, não quero falar com você não. Deixa eu me acalmar, depois a gente conversa. Assim somos nós os homens. Deus não fala isso. Quando nós nos ajoelharmos e falar, Senhor, me perdoa, Deus vem e perdoa. Acabei de pecar, Deus, acabei de pecar, fiz errado de novo, Deus. Se eu pedir perdão e o meu coração tiver genuinamente arrependimento, o arrependimento tiver, sabe, implantado dentro de mim, Deus vai me perdoar. E em um momento eu vou estar fortalecido e não vou mais pecar. Se bem que quando esse momento chegar, eu acho que eu vou estar no céu, porque a palavra diz que todos nós pecamos, e aquele que diz que não peca é mentiroso, porque todos pecaram. Viver para Deus é ser santo, porque ser santo não quer dizer que você é puro como Deus, mas que somos separados para Deus, para vivermos com Deus, vivermos da forma que Deus quer, viver com Deus em todos os momentos, viver para Deus. 1 Pedro 15. Aliás, 1 Pedro 1, 15 e 16. Aleluia, Deus. Viver para o Senhor é ser santo, é ser separado, é estar te buscando, é estar na tua presença, é cuidar das tuas coisas, dos teus sonhos, dos teus planos, da tua palavra. A Bíblia diz assim, mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos santos, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu não sou santo porque eu sou uma divindade. Eu sou bom. Eu não tenho pecado. Eu tenho o poder de cura. Eu não sou santo por causa de nada disso. Eu sou santo porque Deus me separou. Sou santificado para Deus. Sou separado. Aquele que é santo, ele não é puro. Ele é separado. Ser puro é uma coisa, ser santo é outra. Nós somos santos porque somos separados para Deus, então sejamos santos, porque Deus também é santo, porque Ele se separou do mundo. E nós nos separamos do mundo para nos unirmos ao Senhor, ao reino de Deus. Viver para a igreja é pensar que eu não serei salvo sem a igreja. Tem pessoas que vivem para a igreja porque acham que não vão ser salvos sem a igreja.
Tem pessoas que ficam na igreja o dia inteiro e faz obra e fica lá, e entrega a cesta básica, limpa a igreja, não sei o que, mora na igreja porque acha que vai ser salvo pela igreja. Atos dos Apóstolos 17, 24. Vamos ver o que diz lá. É muito bom passar o dia na igreja. É muito bom fazer a obra na igreja. 24. É muito bom fazer a obra na igreja. É muito bom varrer a igreja, limpar o altar. É muito bom atender as pessoas na igreja. É muito bom pregar, estar no altar. Só que a Bíblia diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita dentro daquelas quatro paredes. Seja a igreja de luxo, seja a igreja simples, não é aquele lugar o qual Deus habita. Deus não habita nesse tipo de lugar. Ele não veio procurar este tipo de lugar. Ele está falando: o Senhor não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não precisa desse tipo de santuário. Ele tem buscado pessoas, homens, mulheres, crianças que o adorem, que o respeitem, que o amem como ele é Deus, como uma pessoa. Que conversem com ele, que compartilhem os seus sentimentos, que compartilhem o seu dia. Que falem com ele quando estão alegres e quando estão tristes. Não é só quando estão desesperados. As pessoas buscam Deus quando estão desesperadas. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tenho que buscar a Deus quando eu estou alegre. Eu vou no aniversário, eu tenho que estar com Deus. Eu vou me divertir, eu tenho que estar com Deus. Eu vou naquele lugar lá que eu gosto de ir lá, eu fico muito alegre lá. Assistir um jogo de futebol e ninguém fala um monte de palavrão. E você acha que Deus vai estar lá? No meio de um monte de palavrão? Não vai estar, porque Deus não se alegra disso. Então eu tenho que buscar coisas que alegram a Deus, mas o futebol não alegra a Deus. Olha, até alegra, mas você tem que saber o lugar onde você vai estar. Busque um lugar onde Deus está em primeiro lugar. Se é para jogar no futebol, busque pessoas onde Deus está em primeiro lugar. Se é para se divertir em algum lugar, busque um lugar onde toque músicas para o Senhor, que tenha louvores de adoração, canções as quais vão enaltecer e engrandecer o reino de Deus, não as pessoas. Não te lembrar da dor de cotovelo do passado, daquilo que já passou. Aquilo já passou, já foi. O único que não foi é Deus, porque Ele sempre foi, Ele sempre vai ser e Ele ainda há de vir. Então Ele sempre vai estar presente. E chega desse negócio de cultuar, de adorar, sabe? Adorar igrejas. Igreja X, igreja A, igreja B. Acabou, o Senhor não habita em santuários feitos por mãos humanas. Pô, mas a igreja está cheia de gente. Deus está lá não, Deus está nas pessoas que estão lá. Deus não está na igreja. Deus está nas pessoas. As pessoas são santuários individuais de Deus, os quais juntos e unidos formam a igreja do Cristo vivo, do Deus vivo que está em todos os lugares do mundo. Viver para a igreja é acreditar que os pastores são perfeitos e que estão acima de todos os erros. Acreditar que os pastores, que os bispos, que os membros da igreja são tudo certinho, não erram, não pecam, não passam dificuldade. Tem pessoas que acreditam nisso, que acham que, não, mas ele é da igreja, ela é da igreja, não sei o que, da igreja e de Deus. Quem que é? Eu sou de Deus. Eu não sou da igreja, eu sou de Deus, não sou de igreja nenhuma, eu sou de Deus. De que igreja você é? De nenhuma, eu sou de Deus, sou da igreja do Deus vivo, que é o meu Deus. Mas que igreja você é? Eu sou da igreja do Deus vivo. Qual que é a igreja do Deus vivo? É a igreja de Deus, é Deus. É aquela igreja que não tem paredes, que não tem templo, que não tem nada. É de Deus. É que nem o apóstolo Paulo. Ele foi pregar uma vez, chegou num lugar lá, tinha um monte de deuses lá. E eu falei, não, eu falo em nome do Deus Cisa, Deus Apolo, eu falo em nome de Deus, em nome de não sei quem. Cada um deu o nome de um Deus lá. E você, Paulo, você fala em nome de quem? Paulo olhou para aquele monte de Deus ali, aquele ali que não está ali, ele não tem
Olha, então é o seguinte, eu falo em nome do Deus, é o único que não está ali, é o Deus que não tem cara, que não tem rosto, não tem nada, ele não está aí. Ele é o único, Deus único. Eu tenho que viver para Deus, não posso adorar homens. Não posso engrandecer homens. Mas ele é um grande homem de Deus. Glória a vida pela vida dele. Mas Deus e Jesus Cristo são muito maiores do que ele. Mas ele é um homem de Deus assim ungido. Ele é como é que estão falando hoje em dia? Esse novo nome que estão usando agora. Antes era mestre, agora é o mentor. Ele é um mentor. O meu mentor é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que vão destravar a mente, destravar não sei o que. O meu espírito já foi destravado quando entreguei minha vida nas mãos do Jesus, e que nada pode travar ele, não precisa de destravar nada, porque eu sou de Jesus, eu sou de Deus, então não preciso dessas coisas. Palavra de Deus em Mateus 23. Mateus 23. Eu espero que esteja certo. Aleluia, Senhor. 23, 13. Deixa eu até conferir. 23, 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Fecham a porta dos céus, não, tem que destravar a mente, tem que destravar o cérebro, tem que destravar a palavra, tem que destravar o conhecimento, você tem que... isso, tem que aquilo, inventam 7 passos, inventam doutrinas. Meu Deus do céu, a palavra é muito clara. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês não entram no reino de Deus, vocês não vão entrar no meu reino. E ainda não querem deixar as pessoas entrarem por conta do teu egoísmo, por conta da tua luxúria, por conta dos teus pecados, por conta dos teus erros. Nós temos que viver no evangelho simples. O evangelho de Deus é amor. Amar uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento de Deus para a nossa vida. Viver para a igreja é ficar contente apenas quando uma porta nova é aberta. Mas não se importa quando um membro vem e pede ajuda. Principalmente quando a ajuda é financeira. Abre tua Bíblia lá em Mateus 25, lá no versículo 35. Está acabando já. A palavra de Deus diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de beber. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Todas as vezes que nós olhamos para a igreja e falamos: a igreja precisa disso, a igreja precisa de cadeira mais fofa, a igreja precisa de mármore no altar, a igreja precisa de ficar maior, a igreja precisa de elevador, e isso e aquilo, nós deixamos de olhar para o reino de Deus, para as pessoas que estão lá dentro de casa e não têm comida para comer. Deixamos de olhar para as pessoas que não têm uma cesta básica, que não têm energia elétrica, que não têm fogão, que não têm geladeira, que estão passando fome, estão passando necessidades. Mas quando nós olhamos para essas pessoas, nós olhamos para aquilo que Jesus quer. Ele fala: amai-vos uns aos outros. E amar
implica atitude. Não tem como eu amar alguém, como eu amar a Deus, como eu amar ao povo, sem ter a atitude que Deus tem. Deus entregou o próprio Filho e nós não temos coragem de entregar uma porcentagem do nosso salário para matar a fome de alguém, para ajudar alguém que está precisando. Nós temos que modificar a nossa forma de viver. Estamos servindo a quem? Estamos vivendo para quem? Para Deus ou para nós mesmos? Ou escrevemos Deus dentro de nós e começamos a viver para a gente mesmo? Viver para a igreja não salva, mas viver para Deus dentro da igreja nos leva para a eternidade com Deus. Em Lucas 19:10, abre lá. Aleluia. Viver para a igreja não salva, mas viver para Deus dentro da igreja. Ser a igreja de Deus dentro da igreja. Ser o templo, ser a habitação de Deus dentro da igreja. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não foi a igreja que veio buscar e salvar. Não foi o pastor, não foi o apóstolo, não foi ninguém. Lucas está falando, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus enviou Jesus, nascido de José, como homem, para salvar, para buscar todos aqueles que abrissem o seu coração e falassem: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, recebe-me no teu altar. E ele veio nos buscar para salvar. Não dentro de um templo e não um templo, porque Jesus não ficava dentro de um templo. Ele passava dentro dos templos, mas ele saía pregando de cidade em cidade, no meio das ruas, nos montes, em tudo quanto é lugar, arregimentando as pessoas e falando do reino de Deus, e alimentando as pessoas fisicamente quando elas não tinham o que comer também, porque eles compadeciam das pessoas, porque elas chegavam lá doentes, machucadas, tristes, do jeito que estavam e com fome. E Jesus multiplicava o pão para elas comer, e Jesus multiplicava os peixes para elas comer. Nunca saíam da presença de Deus de mãos abanando, porque Deus se compadecia delas. Nós temos que ser assim, a igreja verdadeira tem que ser assim, o homem de Deus verdadeiro tem que ser assim, aquele que vive para Deus tem que ser verdadeiro, tem que viver dessa maneira, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não o seu reino em Deus, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E para a gente encerrar, abre tua Bíblia em 1 João 5:3. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é como uma espada, porque ela entra e ela corta dos dois lados. Ela entra cortando e ela sai cortando. Não adianta as pessoas darem show, fazerem um show na igreja, cantores, tudo muito bonito, ter bandas, palavras polidas, nem ter palavras-chave, como destravar a mente, mentoria, ou palavras parecidas, pois a única e verdadeira palavra que Deus quer ouvir é: eu te amo, meu Deus. Minha vida está nas tuas mãos. 1 João 5:3, a Bíblia diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E pessoal, eu deixo com vocês um novo mandamento, que é amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então nós temos que buscar ao Senhor. Temos que deixar de buscar uma igreja para buscarmos Deus, para buscarmos sermos o santuário, o templo, a habitação, onde Deus, Espírito Santo e Jesus possam viver todos os dias e todos os tempos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor nosso Deus, por este culto. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós desejamos, Senhor, ser filhos, Pai,
Nós não queremos, Pai, sermos igreja física. Nós não queremos, Pai, ser aqueles que são reconhecidos como homens isto, homens aquilo, mas nós queremos buscar a Tua santidade, Senhor. Nós queremos buscar o Teu amor, Pai. Nós queremos e desejamos estar na Tua presença em todos os momentos, Deus. Nós queremos viver para o Senhor, Pai. Queremos ser Tua habitação, Senhor. Queremos ser o Teu santuário, Deus. Ser o Teu templo. Um lugar onde o Senhor possa habitar, possa descansar. Queremos ser aquela pessoa que respeita o Senhor como pessoa, que conversa com o Senhor, que convida o Senhor para a festinha de aniversário, que convida o Senhor para o passeio, que pede perdão quando erra, quando fala uma palavra errada. Senhor, queremos ser aquele que compartilha todas as coisas com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é a nossa proteção, porque o Senhor é quem vai à frente quando nós estamos com alguma necessidade. Senhor, em nome de Jesus, queremos a Tua presença, porque é em nome de Jesus, Pai. Porque em nome de Jesus, Senhor, o Senhor enviou o Teu Filho unigênito para que sofresse, para que morresse e ressuscitasse na cruz, para que estivéssemos juntos com o Senhor, para que entendêssemos que não precisamos mais de templos físicos, que nós não precisamos, Pai, de ser uma igreja física, mas nós precisamos de viver para Deus, viver para o Senhor. É muito bom que as igrejas estejam cheias, estejam abençoadas, mas nós desejamos que as pessoas que estão dentro dessas igrejas sejam templos do Espírito Santo, Pai. Sejam templos do Senhor, que possam ser Tua habitação, que possam receber a Tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, vem, manifesta agora com o Teu amor e com o Teu poder sobre estas igrejas, sobre estes templos, não o físico, mas o humano, para que sejam santuários do Altíssimo, santuários, Pai, as quais foram separados para o Senhor, santuários separados para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Deus, em nome de Jesus, toma a nossa vida, toma a nossa semana. Colocamos tudo diante do Teu altar, Senhor, e nos ensina a ser assim. Quebra toda malignidade. Tira, Senhor, toda a intenção de Satanás. Nos protege contra os males, contra os intentos do diabo. Nos fortalece para que sejamos, Pai, para que sejamos, Deus, fortes, templos do Espírito Santo, para que sejamos Tua habitação e o pecado não possa habitar em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós vamos Te adorar,